Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. É alegria poder estar aqui hoje e quero acolher também de modo especial a Romaria que veio de Rio Paranaíba e Carmo do Paranaíba de Minas Gerais. Estão aí? Aqui vamos acolhê-los com uma salva de palmas. Sejam bem-vindos à Canção Nova. Canção Nova é a casa da alegria, né? A casa da evangelização. Sejam bem-vindos nesse dia. Queridos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham também nessa transmissão, a palavra de Deus hoje é um grande convite para nós. Cada vez que Jesus chama alguém no Evangelho, Ele indiretamente ou diretamente também está nos chamando, porque o Evangelho deve ser atualizado na nossa vida. E essa atualização traz esse chamado hoje. Vai até Mateus, convida Mateus para segui-lo, ele imediatamente se levanta, se coloca a serviço, serve ao Senhor, o acolhe na sua casa. E é interessante como Jesus acolhe também os pecadores. Jesus não vai ao encontro daqueles que se achavam os melhores ou os mais santos. Jesus vai em busca daqueles que realmente precisam. E ele usa hoje uma expressão muito bonita, dizendo: quem precisa de médico são os doentes. Quem precisa de conversão são os pecadores. E nessa fila nós queremos estar em primeiro lugar. Não que queremos pecar mais, mas queremos nos converter mais. Por isso que nós devemos ter essa consciência de que nós não somos nunca melhores do que ninguém. O Padre Léo dizia uma frase assim, falando que nós nunca devemos ser melhor do que ninguém. Devemos ser melhor para alguém. O melhor que nós temos, nós devemos dar para aqueles que Deus coloca perto de nós, coloca na nossa vida, e nós devemos ser o melhor, dar o melhor de nós para trazer essas pessoas para junto de Deus. Nós nos tornamos canal da graça de Deus à medida em que nós levamos Deus para as pessoas. E essa é a nossa grande missão. Essa foi a grande missão dos apóstolos que foram chamados por Jesus. Foram aqueles que deram a sua vida e mais ainda se tornaram esse grande canal de graça na vida de tantas pessoas. E assim somos nós. Também devemos buscar a nossa conversão em primeiro lugar. Reconhecer que nós somos pecadores, somos fracos. Por isso que a liturgia da igreja é tão sábia, né? Quando nós vamos celebrar, em primeiro lugar, nós reconhecemos a nossa pequenez. Reconhecemos que nós necessitamos de Deus. Não é Deus que necessita de nós. Ele até quer necessitar, Ele na sua bondade, na sua misericórdia, Ele quer usar-nos para a sua graça, para comunicar a sua graça. Mas Deus não necessitaria de nós. Nós é que em primeiro lugar devemos buscar o Senhor. Buscar de tal modo que o nosso ser, a nossa alma deve se derramar diante do Senhor. Para que nós, reconhecendo que somos pequenos,
Necessitamos viver na graça de Deus. E à medida em que nós nos reconhecemos pequenos, nós não nos reconhecemos maiores do que ninguém, melhores do que ninguém. E aí nós nos alegramos quando alguém se converte. A grande pastoral da acolhida na igreja não deveria ser apenas aquelas pessoas que ficam nas portas acolhendo, que é muito bonito, que é um gesto simbólico, mas a maior acolhida dentro da igreja deveria sermos nós mesmos, nos alegrarmos quando alguém se converte, quando alguém vem, alguém que está longe de Deus, que está longe da graça, ela resolve voltar para Deus. E nós, a exemplo do pai do filho pródigo, nos alegramos, vamos ao encontro, damos um abraço, acolhemos essa pessoa dizendo: que alegria, meu irmão, que alegria, minha irmã, que você voltou. Porque o nosso Deus é o Deus da misericórdia, é o Pai misericordioso que nos acolhe, é o coração de Jesus que se derrama de amor por cada um de nós e se faz presente também na nossa vida. Por isso que hoje nós queremos pedir ao Senhor essa graça, de primeiro de tudo nos reconhecermos pecadores, fracos, limitados, porque aquele que se reconhece pecador, ele sabe que a sua força não está em nós mesmos, mas a nossa força está em Deus. Assim aconteceu com o Monsenhor Jonas, assim aconteceu com o Padre Léo, homens imperfeitos que na sua imperfeição buscaram a perfeição em Deus e se tornaram modelos para nós. Hoje, olhando para a figura, para a pessoa do servo de Deus, Padre Léo de Betânia, nós vemos o quanto o Padre Léo também se reconheceu pecador, fraco, e na sua fraqueza foi buscar aqueles que eram mais fracos ainda, os dependentes químicos, aqueles que estavam longe, chamados filhos de Betânia, que ele acolhia com tanto amor e que deixou esse legado para nós, essa herança de amor, para que nós também pudéssemos, como comunidade, acolher aquele que vem até nós, como o próprio Cristo que vem. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesta primeira sexta-feira do mês, é o dia em que nós devemos buscar com toda a força a nossa conversão, dizer: Senhor, eu preciso de vós, eu preciso de conversão, eu preciso mudar o meu coração, porque muitas vezes eu sou orgulhoso, muitas vezes eu sou arrogante, eu acho que eu posso tudo por mim mesmo, e nós não podemos. Em Deus nós podemos tudo, mas sem Deus nós nada conseguimos. Então nesse dia, quero convidar você também a fechar os seus olhos, e você fazer uma oração pedindo essa graça ao Senhor. Senhor Jesus, eu quero neste dia buscar a minha conversão. Eu reconheço, Senhor, que eu sou pecador e necessito buscar a Tua força, a Tua graça. Faz de mim, Senhor, embora pequeno e fraco, um canal da Tua graça para os meus irmãos. Sagrado coração de Jesus, eu tenho confiança em vós, mas renova em mim o dom da conversão, que eu não olhe para o meu irmão como sendo inferior, mas que eu tenha, Senhor, a humildade de reconhecer que eu sou fraco e pecador. Ajuda-me, Senhor, nesta caminhada de amor. Amém.